A Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo vai apurar a fala racista do vereador Camilo Cristófaro. O áudio do político do PSB foi vazado ontem durante uma sessão da CPI dos aplicativos. Vou iniciar com a senhora Cláudia Ultz, senhora York. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. Bom, vamos lá então esclarecendo. Nesse vídeo, quem é que está pedindo para fechar o microfone? O presidente da CPI, Adilson Amadeu, que é do União Brasil. Quem insiste para que seja mantido aberto o microfone? A vereadora Luana Alves, do PSOL, ela, que é negra, prometeu entrar com uma representação contra Camilo Cristófaro. Na hora, a gente fica muito surpresa, muito doída, mas infelizmente não é a primeira vez que isso acontece na Câmara Municipal de São Paulo. E o nosso mandato vai estar entrando na corregedoria para buscar punição desse vereador. A gente não admite fala, comportamento racista, em especial na Casa do Povo, na casa que representa a população de São Paulo, em especial a população negra e trabalhadora dessa cidade. E aí fica muito evidente no vídeo. A fala é a seguinte: é coisa de preto. É essa fala. Logo depois disso, Camilo Cristófaro, que deu 2 versões diferentes, tentou se justificar. Estou dizendo exatamente que esses carros pretos é exatamente o que dão trabalho, que carro preto não é fácil para cuidar da pintura. Então, se a vereadora Luana olhou para o outro lado, 70% das pessoas que me acompanham, vereadora, são negros. Que cara de pau. Demais, né? Que cara de pau é tratar o eleitor, é tratar os próprios colegas como completos idiotas. Carro preto. Ele estava dizendo que segundo ele, que carro preto é difícil de lavar. Carro preto é difícil de lavar mesmo, já tive carro preto. Só que não era disso que o Camilo Cristófaro estava falando, mas não mesmo. Vamos ouvir de novo, Lembrão, pode ser? A frase original? Então vamos lá, Thiago. Vamos iniciar. Vou iniciar com a senhora Cláudia Ultz, senhora York. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou. Não tinha que ter desligado mesmo, né? Assim, ficou muito evidente. Aí ele falou dessa história do carro preto, mas depois mudou e admitiu ter falado essa frase. Não tinha nem como, né? Segundo ele, no entanto, foi brincadeira. Lá no meu galpão de carros, eu estava com o Chuchu, que é o chefe de gabinete da Sub de Ipiranga, e é negro. E eu comentei com ele que estava lá, que inclusive domingo nós fizemos uma limpeza lá, e quando eu cheguei eu falei assim, isso aí é coisa de preto, né? Falei pro Chuchu, como irmão, porque ele é meu irmão. Se eu errei, porque eu tenho essa intimidade com ele, porque ele me chama de carequinha, ele me chama de veinho, ele me chama... Nós temos essa intimidade. Se eu errei. Na sequência, Camilo Cristófaro... Por que falou a versão do carro, então? Por que veio com o caô do carro? Já que não, nós temos intimidade, ele me chama de velhinha, ele me chama de carequinha, já que a história era essa, por que veio com o caô do carro? Tá se enrolando cada vez mais. Perdão, Sheila. Não, imagina, porque aí na sequência tem mais um áudio dele aqui, pedindo desculpas, daquele jeito que a gente conhece, sabe? Se alguém se sentiu ofendido, eu acho que deve se sentir, eu peço desculpas por um contexto que eu fiz com ele, que ele faz comigo. Então, é uma brincadeira nossa, tanto é que ele é um cara que frequenta a minha casa, uma pessoa que eu me orgulho. É muito comum entre racistas falarem eu tenho amigo negro, né? Depois que fazem uma bobagem, depois que cometem um crime. 70% das pessoas que me acompanham são negras. Isso, exatamente. Tenho amigos negros. E aí pede desculpas desse jeito. Se alguém se sentiu ofendido, quando a ofensa está clara, isso não é pedido de desculpas, isso é tentar se livrar de um problema. Deu essa desculpa esfarrapada, tentando explicar o que não se explica, apenas se lamenta e se pune
porque é inaceitável que Camilo Cristófaro tenha feito isso, que alguém faça isso. E desse bando de desculpa esfarrapada, o presidente da Câmara, Milton Leite, lamentou mais um episódio racista dentro da casa e se disse indignado. Afirmou que, como negro, tem lutado com todas as forças contra o racismo, seja ele cometido dentro ou fora do legislativo. Sou eu? Esse Camilo Cristófaro, desculpa, é que eu tava puxando pela memória aqui. Pra quem não sabe quem é esse sujeito, ele se tornou famoso publicando vídeos sobre os radares que multam carros em São Paulo, inventando mentiras. Esse radar está desregulado, ele está colocado para multar quem passa 30 por hora, é uma má... Enfim, inventando mentiras sobre aquela chamada indústria de multa, né? É claro que os radares multam muito mais do que gostaríamos, muitas vezes são colocados em lugares que não deveriam estar, mas ele inventava mil mentiras ali, ganhou uma certa fama na internet, foi eleito. Depois ele teve o mandato cassado, mas acabou não perdendo o mandato de fato por fraude eleitoral. Aí depois ele fez ameaças contra um repórter do UOL quando ele foi questionado sobre uma nomeação que havia sido ilegal no gabinete dele, chamou de vagabundo, inventou mentiras sobre o jornalista, disse que ele fazia parte de uma torcida organizada e não fazia parte de torcida organizada coisa nenhuma. Enfim, é um cara todo enrolado, todo metido em coisas esquisitas e que agora demonstra a sua verdadeira face, né? E demonstra a sua desonestidade quando tenta justificar com mais uma mentira. Quando o cara é viciado em mentir, ele não consegue mesmo falar a verdade, aparentemente, né? Tenta justificar esse absurdo com uma mentira, que é a história do carro preto, e ainda fala isso com um tom meio jocoso, meio prepotente. Se a vereadora resolveu entender de um jeito diferente, como se a culpa fosse dela. Esse vagabundo. Agora veremos, né, do que é feita a Câmara Municipal de São Paulo. Vamos ver se as assembleias legislativas, se as câmaras municipais só servem para punir mamãe falei, enfim, políticos... Se bem que esse aí também é bem irrelevante, né? É bem irrelevante. Sempre que se mete em alguma... no noticiário é por um motivo negativo. Nunca é por algo propositivo. É um cara que não faria a menor falta. Mas já que a gente está nessa onda de cassações, por questões morais... Camilo Cristófaro já não teria a menor condição de ocupar um cargo em nenhuma Câmara de Vereadores, muito menos da maior cidade do Brasil. Agora os vereadores têm a obrigação de tocar esse sujeito para fora. Aguardemos aí o que vai acontecer nos próximos dias.